Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live Lunações da APIP com a astróloga Patrícia Ungarelli. Eu sou Alexandra Ferreira e sou presidente da Associação Pipocas de IP. A nossa associação é uma associação de solidariedade social que apoia famílias com dificuldades económicas. Apoiamos através da nossa loja social, onde temos roupa, toalhados, calçado, material de escola, material para a casa, e também temos famílias referenciadas que apoiamos com alimentos, graças também a uma parceria que temos com a ReFood de Leiria. E prestamos ainda apoio mediúnico e espiritual através do nosso colégio Rompe Mato. E hoje vamos aqui falar da lunação em Peixes, como é costume, para aproveitarmos este período da melhor forma. Aguardamos a entrada da Patrícia. Para nos dar as suas dicas. Olá, boa noite a todos os que estão a chegar. Podem partilhar este vídeo com os amigos que estão a precisar de ouvir estas informações para se orientarem melhor. Enquanto a Patrícia não entra. Eu já aceitei a Patrícia, mas isto é sempre um drama quando começamos a live, que eu não sei o que é que acontece. Olha, hoje também não entra o Patrícia Ungarelli. É qualquer coisa. Não estamos a conseguir. Agora, enviei o convite para ver se ela consegue entrar, que isto não dá. Difícil. Não pode aderir a astrologia. Oh, Tá, aqui está. tudo bem? E você não está Tudo bem, aparecendo. Minha nossa, olha aqui, eu tentei pelo outro e não deu, mas tudo bem. Você está não me sei o que é vendo? que acontece aqui com os perfis, mas pronto, cá estamos. Em ordem. Por aqui está tudo bem. Digam lá em casa se nos veem bem, se nos ouvem bem. Pois é, agora eu abri aqui no computador para poder te ver, né, Alexandre? Porque eu não consigo te ver. A câmera fecha aí e eu não consigo. Mas, beleza. Coisa estranha. Tudo bem, gente? Boa noite. Quer dizer, boa tarde aí, né? Muito Brasil é boa tarde. Boa bom. noite aqui. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem, Alexandre? Parou um bocadinho, mas já voltaste. Hoje Eu, não de estás vez no em teu cenário quando, habitual. eu mudei, mudei a mesa. Eu tô no mesmo lugar, mas eu tô fazendo exercícios de criatividade para não ficar no mesmo lugar sempre. Então, montei a mesa em outro lugar. Bela ideia. Pronto. A Alessandra diz que está tudo bem, portanto, ouvem-nos e vêem-nos bem. Tá, de vez em quando, gente, eu vou olhar para o lado, mas vou olhar para o lado porque o meu computador é que está mostrando a Alexandra aqui. O meu telefone tá tudo preto. Enfim, tá difícil aqui o negócio. Não, a gente não descobre qual é o problema, né? Não Pois não. descobrimos ainda. Mas vamos lá então, pessoal. Para quem ainda é novo, tem sempre gente que chega, não é? Assiste depois. Então, esse é um trabalho que a gente faz todo mês. Acontece essa live de lunação, com a Alexandra. E é um trabalho que a gente foca na energia do mês lunar. Então, existe um mapa, né? Para quem não conhece, existe sempre um mapa, que é o mapa da lua nova, portanto, a lunação, que acontece sempre num signo. E a gente tem esse panorama, esse colorido do mês. É disso que se trata essa live. Depois a Alexandra também, né, colabora aí com toda a informação que ela traz também, de rituais, de coisas que a gente... na verdade, o objetivo é focar, né, no mês para a gente poder aproveitar melhor as energias que tem naquele mês. Certo? Então, gente, estamos na alunação de Peixes. É uma alunação
muito intensa, né? Eu vou fazer aqui um resuminho para vocês. Ela é intensa porque a gente está na finalização do ano astrológico, então a gente ainda está no ano de 2023 e é o final do ano, então a gente vai entrar agora e é essa alunação que tem essa força, por isso que ela é bem intensa, porque é dentro do período dela que vai, não só para vocês saberem, anotarem aí, o período aqui de análise é do dia 10 de março, que é o dia que a gente teve a lua nova, ontem, né? E vai até o dia 8 de abril, que é justamente quando a gente tem a próxima lua nova no signo de Carneiro, que é um eclipse. Então, essa lua nova, essa lunação agora, além dela ser intensa, porque dentro dela a gente tem o equinócio da primavera aqui no hemisfério norte, o equinócio do outono no hemisfério sul, que são aqueles 4 pontos do ano que marcam os inícios de estação, e, portanto, a gente tem uma nova estação começando agora, dia 20 de março, mas não é só isso, essa nova estação também marca o início do ano astrológico, que é quando o Sol ingressa no signo de Carneiro, no signo de Áries. Então, só para vocês entenderem, é uma alunação, assim, digna de nota, todas são, porque todas marcam um período inicial para colorir o mês inteiro, mas essa tem, assim, uns plus, né? Tem o plus do equinócio, tem o plus do ano novo astrológico e também do eclipse que vai acontecer no dia 25 de março. Então, dentro desse ciclo de lunação, a gente tem mais 4 subciclos, vamos dizer assim, que são o que a gente entende como as fases lunares. Então, a fase crescente, a fase cheia, a fase minguante, a próxima lua nova. Então, dentro do ciclo lunar, 4 pontos importantes. Um desses pontos dessa lunação agora, que é o dia 25 de março, é quando a gente tem a lua cheia. Então, no desdobramento do ciclo, a lua cheia. Só que essa lua cheia é o nosso primeiro eclipse desse ano, certo? Estão me vendo, gente? Tudo certo? Tá tudo certo. Estão me escutando também? Beleza, então, continuando aqui. De 25 a gente tem uma lua cheia que é uma lua cheia de eclipse. Então, pra vocês entenderem a intensidade, é disso também que a gente vai falar ao longo do mês. Então, eu normalmente escrevo coisas aqui para falar para vocês, até para não perder nada do que tem de informação. Então, a gente tem, vamos lá, vou já passando aí umas informações para dar um resuminho desse mês, tá? É uma alunação muito intensa, uma alunação bem aquática, onde vai potencializar as emoções. Então, a gente tem um lado bem ligado às questões emocionais, psicológicas, perceptivas, energéticas, espirituais, introspectiva. Tudo isso é o nosso momento de lunação em peixes. É uma alunação que tem o eclipse a caminho aí, um mergulho profundo, ela propõe isso, tá? Um mergulho profundo no processo de intuição, no processo de imaginação, da gente acessar o nosso campo dos sonhos, e uma necessidade de confiar, tá? Talvez seja um trabalho interessante para ser feito ao longo do mês, uma necessidade de confiar na sabedoria interna, exatamente nesse processo que não tem muita objetividade nem muita lógica, mas que tem muito significado interno, os conhecimentos que a gente sabe que está lá dentro, não sabe como chegou às vezes, não sabe como sabe, né? Mas está lá dentro aquele conhecimento. Então, é a sua sabedoria interior e a que acaba podendo te conectar com a sua espiritualidade. Então, é um mergulhão, vamos dizer isso, tá? Que é um mergulhão nas suas profundezas, na sua alma, tá? Aí, gente, ao longo do mês, eu gosto também de dividir, né, os aspectos que a gente tem ao longo desse período. E, de fato, né, se forem olhar em termos de aspectos, e a gente tem os aspectos que trazem desafios, a gente tem os aspectos que trazem harmonias e oportunidades. Normalmente, a gente tem uma mistura boa desses aspectos. Nesse mês específico, a gente tem poucos desafios em termos de aspecto. A gente tem muito aspecto de conjunção, então muitos planetas fazendo a conjunção, que é o alinhamento de planetas, o que dá um mês muito motivacional, realmente um mês muito psicológico, tá bom? Um período muito psicológico, um período para você, de fato, entrar em contato com a sua essência, e a partir daí você se alinhar com
as suas motivações para entrar no novo ano astrológico. A gente pode dizer isso, tá? Que é um finalzinho aí de ciclo para levar você nesse mergulhão aí até o seu interior, vamos colocar dessa forma, tá? Então, no nosso período de análise, que vai até o dia 8, a gente não tem nenhum aspecto acontecendo, né, do dia 10 ao dia 8, nenhum aspecto de desafio forte, ou seja, não tem quadratura, não tem oposição, mas tem os eclipses, tem o eclipse, né? Então, começando ali o eclipse do dia 25 e fechando o dia 8, que vai ser a próxima lua nova, vamos estar no dia 9 juntos, né? Juntas, não é, Alexandra? Fazendo a próxima lunação, e a gente vai falar desse eclipse. Mas a gente, então, já vai falar agora que temos 2 pela frente. E momento de eclipse, gente, é aquele momento que a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, não é catastrófico, não é aquela coisa apocalíptica, né? Não é porque tem eclipse no céu que vai dar tudo errado na nossa vida. Então, tira essas ideias aí da cabeça, porque não é verdade. Eclipse é fenômeno que acontece todo ano, tem aí um conjunto de eclipses, de 4 a 7 eclipses por ano, todos os anos da nossa vida. Então, não é um fenômeno raro, mas não é algo que acontece toda hora. E, simbolicamente, eclipse é aquele período de ocultação de luz. A gente pode entender dessa forma. Então, sendo um momento de ocultação de luz, a gente precisa ficar um pouco mais esperto com as coisas que a gente normalmente faz sem pensar muito, ou faz de forma mecânica. Então, o eclipse é sempre aquele período de crise, de oportunidade, mas também de um maior esforço para você poder enxergar os desafios, os problemas e até as oportunidades. Porque às vezes tem lá as oportunidades e você também não percebe, não enxerga. Porque simbolicamente é isso que acontece no céu, uma sombra e uma ocultação de um astro, não é? Com a sombra do outro. Então, a gente tem eclipses de lua cheia, eclipses de lua nova. O que vai acontecer dia 25 de março, o eclipse de lua cheia, que é quando a gente tem a Terra no meio. E depois a gente tem a Terra no meio entre Sol e Lua que estão em oposição. E o eclipse de lua nova, que é o eclipse solar, é quando temos então a lua nova, né? Ou seja, a lunação, que é exatamente quando eles estão alinhados, Sol em conjunção com a Lua. Não é? É aquele que a gente mais conhece, que a turma conhece mais, porque é quando a gente tem aquele desenho, aquela figura que é a Lua passando na frente do Sol, né? Ou seja, ocultando a luz solar. Então, é sempre um momento de reflexão, é sempre um momento de introspecção, e esses 2 eclipses acontecem no eixo de Áries, Carneiro, e Libra, Balança. Ou seja, vou falar como a gente fala aqui em Portugal, tá bom? Carneiro, Balança. E esse eixo é o eixo que fala da sua individualidade versus o seu relacionamento, ou as suas relações, ou o seu posicionamento perante o outro. Podemos também dizer assim. Então, está diretamente ligado à nossa capacidade de escolher, do livre-arbítrio. É um eixo muito ligado à sua individualidade versus a sua relação. Então, quando a gente atua, quando a gente diz, quando a gente fala, quando a gente se posiciona, a gente está sempre impactando alguém. A gente está sempre impactando pessoas que estão se relacionando com a gente. Ninguém vive sozinho. Então, esse eixo fala disso, de relacionamento. Então, é um momento bom para a gente olhar o que pode não estar dando certo nas relações, o que não está sendo visto e o que a gente vai ter que se esforçar mais para enxergar. Então, é nesse ponto que a gente tem uma primeira crise aí, tá? E eu falo crise porque é um momento de dificuldade, mas toda crise traz uma sementinha de oportunidade. Então, crise é nesse sentido, tá? De ser algo que é mais difícil, e é difícil porque, como eu expliquei antes, simbolicamente a gente não está enxergando direito, e quando a gente não se enxerga direito, a gente não toma decisões tão boas, não é? Não estamos vendo o caminho. Então, a gente precisa acionar outras coisas dentro de nós, para a gente poder perceber melhor as coisas, enxergar as coisas, e é enxergar de venda nos olhos. Portanto, o que a gente tem que sempre, em qualquer eclipse, o que a gente tem sempre que potencializar? Temos que potencializar a intuição, a espiritualidade, sempre. Isso em qualquer eclipse. Agora, imagina nesse agora, que já tem por trás dele o cenário de peixes. Por que é o cenário de peixes? Porque vai acontecer dentro da lunação de peixes. Então, 2 pontos.
grande potencial, dois lados, tá? Um lado que é bem positivo, um outro que é o lado de atenção. O bem positivo é que potencializa todos aqueles recursos que eu falei no início. Então, é um momento forte da sua sensibilidade, da percepção, tudo que está no campo invisível. Ou seja, tudo que a gente chama aí de espiritualidade, e às vezes a gente não entende também essa palavra, mas tudo que está no outro lado da vida. Naquele lado que não é objetivo, que não é racional, que não tem explicações estatísticas, que não tem explicações que dá para colocar numa planilha. Ou seja, não está nesse campo, nem material, nem racional, nem objetivo. Está no outro lado da vida. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, mas potencializa. O ponto de atenção é que, justamente por estar num campo que é mais difícil de enxergar, a gente está sujeito a um monte de enganos. Então, é um mês para tomar cuidado com as decisões que a gente toma, pautadas só também nas percepções, porque essas percepções também podem sofrer ilusões, enganos, não é? Podem sofrer, por exemplo, falta de dados concretos, então a gente percebe, a gente sente, ou alguém diz e a gente acredita. Tá bom, acredita, mas não tem dados concretos, a gente está sujeito a ser enganado, por exemplo. Então, pode aumentar as fraudes, pode aumentar tudo isso, não é? Porque é justamente um mês mais difícil de se enxergar. Então, por isso, a gente precisa enxergar com outros olhos. Aqueles que a gente normalmente não usa, que são os olhos da espiritualidade, né? Os olhos do campo invisível. É esse aí que a gente precisa potencializar. E, para isso, a gente tem alguns bons aspectos no próprio mapa da alunação que vai ajudar muito. E é interessante mesmo, porque a gente tem o planeta que rege tudo isso, que é o planeta Netuno, junto nessa lunação. Então, é de fato uma lunação profunda, gente. É uma lunação para entrar em contato com a alma e talvez até com a alma de outras vidas, se fosse o caso. Falei aqui uma coisa bem assim, mas é verdade. De tão profundo que é, não é? Netuno junto com essa lunação dá mais acesso ainda para a gente adentrar nesses campos mais espirituais, esses campos mais perceptivos, esses campos mais, essas nuances, e esse campo sensorial também, a gente poderia dizer perceptivo, não sensorial de matéria, mas de percepção mesmo, tá? Netuno junto, está em conjunção, portanto faz parte do mapa da Lua Nova, esse planeta Netuno. Mas também faz parte desse mapa de Lua Nova um outro planeta. Isso que eu estou falando, gente, ele serve para o mês inteiro. Não tem um dia específico para esses aspectos que eu estou falando, tá? Isso é o que está nesse panorama do mês para a gente acessar todos os dias até 8 de abril, tá bom? E vai até um pouquinho mais de 8 de abril, mas tudo bem, vamos fechar o ciclo aí até 8 de abril, que é o nosso tempo de análise. Então, dentro desse mapa de lunação, a gente tem um outro planeta, que é um planeta interessante para essa lunação, porque ele traz informações contrárias a tudo que eu falei até agora. Então, é Saturno também junto com essa alunação. Só que aí temos uma visão sobre isso, né? Saturno, que é um planeta que fala do contrário de Netuno, tá? Materialidade, racionalidade, objetividade, as regras, a planilha, a estatística, tudo que pode ser medido, pesado, avaliado, tudo que tem uma métrica, né? O mundo que a gente conhece de forma concreta, esse mundo visível. Portanto, ele é um oposto de Netuno, que fala do mundo que ninguém vê, que a gente só percebe, mas não pode provar. Pode sentir, mas não pode provar com as métricas que a gente tem agora. Saturno é o oposto. Ele também está junto com essa alunação. Então, dá para entender assim, que a gente tem nas nossas mãos um recurso muito importante e uma força, uma energia muito grande para começar a materializar as coisas que a gente sonha. Para não ficar só nesse campo da imaginação netuniana, nessa imaginação pisciana, e ficar só nos anseios, ou nas vontades, ou naquela coisa de aspiração, de olhar para frente e imaginar coisas. Então, Saturno começa a dizer assim, tá bom, e como faz para trazer para a matéria? Como faz para começar agora? Você tem esse sonho, mas o que você faz agora, para chegar mais perto dele? Então, juntar esses dois planetas nessa alunação, eu vejo que é uma coisa interessante, bem interessante, não é? Por outro lado, se a gente quiser ficar se iludindo demais, pode ser um sofrimento. Porque Saturno faz você cair do pedestal de onde você estiver sonhando
sem uma base, ou sem uma, vamos dizer assim, sem não vou dizer um dado, mas sem estar conectado com a realidade, ou seja, uma coisa é você sonhar com uma possibilidade de concretizar, a outra é você entrar num fanatismo, num escapismo, numa ilusão. Então, esse lado que seria um excesso da qualidade pisciana, Saturno derruba, tira você lá do pedestal, a gente se cai no chão, esborrachado no chão. Então, ele é um elemento de desilusão. Saturno é sempre o antídoto de Netuno. Ele é um desiludidor. Ou seja, o que Netuno quer iludir, Saturno vem e mostra o dado, mostra a realidade. É aquela história, a gente pode ter opiniões, a gente pode achar coisas, né? Posso achar o que eu quiser. Agora, diante de dados ou da realidade, não adianta eu ter opinião nenhuma. Se aquele dado e aquela realidade mostra aquilo, não adianta nada eu dizer que ficar sonhando. Entendem o que é o jogo de realidade versus sonho? Ou realidade versus aspiração? Eu posso achar, ou o achismo está aí também, né? Eu posso sentir coisas e achar coisas, mas quando eu for enfrentar a realidade pode me dizer uma coisa completamente diferente. Então, quando a gente joga bem com essas duas forças, a gente tem um poder de materialização das coisas que a gente deseja, das coisas que a gente sonha, das coisas que a gente aspira, das coisas que a gente imagina. Quando essas coisas não estão funcionando bem, a gente pode ficar iludido com a vida, ou a gente pode ficar extremamente cético e deixar de sonhar, ou a gente sonha demais e não faz nada, entende? Quando esses dois não estão bem, quando eles estão atritando. Na conjunção, eles estão juntos, ou seja, uma oportunidade de andar lado a lado, uma oportunidade de usar as duas forças ao mesmo tempo. Então, eu vejo com bons olhos, mas eu sou uma pessoa que gosto de vez em quando de tirar as ilusões e enxergar a real. Aliás, eu gosto sempre de enxergar a real, mesmo que isso me machuque. Mas tem gente que detesta ver isso e gosta de viver na ilusão. Então, para quem gosta de viver muito na ilusão, pode ser um mês bem difícil. Porque é um mês que pode tirar todas as bases de ilusão que a gente vive, de fantasia. Então, é isso, né? É um momento de você se conhecer, ser honesto com você e ver como é que você vive mais. Você gosta de viver nas ilusões da vida, você gosta de encarar a realidade. Por outro lado, para as pessoas que também encaram a realidade de uma forma muito dura, o tempo todo muito duro, sem aquele lado fantasioso, sem aquele lado super necessário, sem aquele lado da imaginação, sem sonhar com coisas ou acreditar em coisas, também pode ser difícil. Por quê? Porque vai precisar olhar para esse lado também. Então é uma oportunidade, eu vejo como oportunidade. O eclipse no meio disso, ele intensifica muito tudo isso que eu falei agora. Ele deixa isso mais forte. Além de tudo, é um eclipse de lua cheia, dia 25 de março. Sendo um eclipse de lua cheia, um eclipse lunar, a gente sabe que a lua cheia é quando as emoções vêm para fora, as emoções vêm e fica tudo a flor da pele, ou seja, a sensibilidade aumenta muito. Então, imagina um eclipse no meio da lunação de peixes. Acho que a gente tem um mês assim, para chorar bastante, para colocar todas as águas para fora, para não ter medo de lidar com as emoções, porque elas vão ser, primeiro que é um mês para lavar essas emoções, não é para deixar elas irem embora, porque você está se preparando para um novo ano que vai começar. Então já começa aí. Um outro momento interessante é que colocando as emoções para fora, você também acessa os seus sonhos, as suas aspirações, aquilo que às vezes ficou lá dentro, e você nunca trabalhou, nunca colocou num campo meio real, agora é o momento, certo? Tudo bem? Então, outra coisa importante nesse mapa e nesse contexto que a gente está, é que também tem um planeta, que é Mercúrio, junto com Netuno. Então, Mercúrio também faz parte dessa lunação, tá? E Mercúrio, Netuno, vou também escrever aqui, escrevi para vocês e vou ler para vocês verem. Eu já sou sensível. Alguém está falando que já é sensível. Diz a Amanda que é sensível lá, vai chorar muito. Gente, ó, o pessoal que já está acostumado a chorar, pode chorar muito mesmo. A turma da água, a turma já de sensibilidade. A turma que não tem isso, que está acostumado, que tem outra energia, outra qualidade, não fique achando que você está louco, tá bom? Nem maluca, porque você está com mais sensibilidade. Então, entenda que de vez em quando é isso mesmo, né? O céu vai lá e acessa
a sua alma. O céu vai lá, com os aspectos do céu, e acessa aquela caixinha que você guarda. Então, o que a gente faz quando acontece isso? A gente deixa essa caixinha aberta e deixa ela embora, o que tem lá dentro. Porque às vezes é tudo que a gente precisa, né? Lavar a alma, não é isso? É esse o ponto aí, tá? Então, Mercúrio junto com Netuno é uma atenção aí ao pensamento nebuloso que a gente pode ter nesse período também. Por isso que eu falei lá no começo que esse ponto meio peixes tem um lado muito positivo de ligar a gente às nossas emoções profundas, mas também traz um pouco dessa névoa netuniana, pisciana, não é? Netuno é o planeta que rege peixes, por isso que eu estou falando dele, e ele faz parte da lunação, tá bom? Tá em conjunção aí. E esse Mercúrio é um planeta da racionalidade, da comunicação, dos pensamentos objetivos. Então, a gente pode ter mais dificuldade em comunicar de forma mais objetiva, em comunicar com uma certa racionalidade, em ter uma ordem, né? Conseguir dizer o que a gente pensa ou conseguir dizer o que a gente sente. Então, não está tão fácil dizer o que a gente sente. E eu acho que é porque também todas essas energias tendem a ficar muito profundas. E quando as coisas estão muito profundas, a gente não consegue tirar uma ordem racional. Fica uma coisa bagunçada lá dentro. Não tem uma ordem, né? Então, fica um pouco mais difícil com essa conjunção de Mercúrio e Netuno. Por outro lado, é uma conjunção que potencializa a comunicação não verbal. Então, para todo mundo que trabalha nas redes, que precisa, por exemplo, das redes sociais, e acho que todo mundo hoje em dia precisa de alguma forma se comunicar nas redes sociais, é um período extremamente poderoso, pode anotar isso, e rico para a gente se comunicar de forma como eu estou agora aqui, como a gente está, por exemplo, um vídeo falando audiovisual, né? Então, vídeo, foto, som, tá? Muito mais forte do que textos, do que legendas, do que coisas escritas. Então, essa comunicação mais audiovisual é agora, bem forte. Eu acho muito interessante essas lunações, todo ano acontece a lunação em peixes. E normalmente coincide com a época do Oscar. Olha que interessante. É muito engraçado. Coincide com a época do Oscar, é peixes total, né, gente? Nós estamos falando do cinema. Cinema, algo que é regido por Netuno, não é? Então, assim, é um mês interessante. Normalmente é nesse período, né? Tivemos aí o Oscar, não foi ontem? Foi ontem. Então, normalmente é nesse período que pega essa alunação de peixes. Ou seja, o mundo está nessa vibração do audiovisual. Eu acho muito interessante mesmo. Então, as pessoas querem ver exatamente o mundo da fantasia, o mundo do cinema, o mundo das emoções, certo? Dessa criatividade, da imaginação. É um período interessante. Eu acho muito bom o Oscar ser nesse período, porque está seguindo aí o alinhamento do céu. Outra coisa legal de Mercúrio e Netuno, gente, anotei aqui, ó, que ele potencializa também a sua capacidade de interpretar sinais, de olhar o mundo da forma mais simbólica. Então, interpretação de sinais, leitura de sinais, observar os sinais e ver conexões com aqueles sinais. E sinais, gente, pode ser várias coisas, desde um sinal do céu, que é um aspecto que está lá, um planeta que está lá, e você se conectar com essa informação, mas sinal, às vezes, é um sonho que você teve, e você lembra quando você acorda, aquele sinal te leva a pensar uma coisa, depois te leva a pensar outra, depois faz você decidir alguma coisa. Então, é seguir esse fluxo, tá? Esses sinais aí que podem levar você a ter decisões, ou a decidir de forma mais intuitiva, mas também mais assertiva, tomando cuidado com aquelas coisas que eu falei no início, né? Para a gente não viajar na maionese, que é outro ponto desse mês aí, para a gente ter esse cuidado, tá bom? Outra coisa legal, então, para vocês anotarem aí umas datas, que acho que é interessante vocês anotarem. Aliás, anotem no material, vocês já pegaram o material? Tem que vir aqui para a live de lunação com o material que a Alexandra prepara todo mês. Vai lá no meu Telegram, lá você pega o seu calendário, imprime o seu calendário, vem com ele para você anotar as coisas que eu falo aqui, tá bom? Mas a gente tem, então, no dia 17 de março, a gente tem a lua crescente. Eu vou falar o ciclo da lua, dessa lunação. A lua crescente em Gêmeos, dia 17. O dia 25 é o dia da lua cheia de eclipse, no signo de Carneiro. E depois a lua minguante no dia 2 de abril, em Capricórnio, tá? É a sequência. E depois, dia 8, já tem
a próxima lua nova, a próxima lunação. Então, esse ciclo são signos aqui, a maior parte deles, né? Metade deles está em signos mutáveis, a outra metade em signo cardinal. Então, até a lua cheia, a gente tem signos mutáveis. Então, até metade desse ciclo, ou seja, até a lua cheia, até dia 25 de março, a gente tem um momento agora que é deixar as coisas irem embora, não é? Solta, deixar as coisas irem. Estamos no final de ano astrológico, estamos em signos, né? Lua nova em peixes e lua crescente em gêmeos, 2 signos mutáveis. Signos mutáveis são signos de finalização. Signos que estão dizendo, ó, vai acabar, vai diminuir, solta. Solta porque vai começar algo novo, né? Depois dessa lua cheia e a próxima lua minguante, em signo cardinal. E signo cardinal é o signo de força de início. Força de início. E nós temos um grande início, que é o dia 20 de março, que é o dia do ano novo astrológico, do Sol ingressando em Áries, em Carneiro, tá? Então, entendem esse momento? Essa semana, até dia 25 ali, a gente tem essa força de soltar. Soltar, deixar, chorar, se for o caso, entendeu? Colocar as emoções para fora, diz o que você pensa, solta os pesos, não é? Se tá tudo pesado, se as coisas estão estressantes, vai soltando esses pesos, porque depois começa um movimento natural de impulso para um novo momento, um novo início. E todo novo início, eu estou falando aqui do ano novo, né? 20 de março, todo novo ano traz uma grande força de renovação. É a natureza dizendo, ó, tá começando tudo de novo, né? Então, imagina como isso é forte. A natureza dá aquele impulso de começa tudo de novo. Então, é essa força mesmo, cardinal, certo? Cardinal. Então, a lua cheia em Libra, em Balança, praticamente bem pertinho ali do ano novo astrológico, o Sol vai estar no signo de Áries, aliás, isso é a lua cheia, o Sol no signo de Carneiro, a lua no signo oposto, que é o signo de Balança, né? Pegando bem essa força cardinal, de início de ciclo, de começo das coisas, de motor de arranque, dá para dizer isso também, né? Motor de arranque. E depois uma lua minguante, então a lua minguante, finalização desse ciclo, né? Lógico, a lua minguante acontecendo dia 2 de abril, ela já está dentro do novo ano astrológico, mas está finalizando esse ciclo de lunação. E lua minguante em Capricórnio, lá no dia 2, ela é aquele momento de repensar ou reavaliar todo o ciclo. Tudo, tá? Todo o ciclo que começou nessa lua nova. Então, agora não é aquele momento da gente saber como fazer coisas, agora é o momento de colocar para fora, não é? A lua minguante Capricórnio vai te dar a força de pensar como fazer, vai pensar nas coisas, tá? Nas coisas mais concretas. Agora é o momento de soltar, de sentir, de entrar em contato com as emoções, de colocar as coisas na mesa, tudo na mesa, sem aquela ordem toda. Mas a lua minguante Capricórnio vai dar isso pra gente. Vai dar essa reavaliação, essa redefinição, né, de como as estruturas estão, de como as coisas estão. Então é o momento de pensar depois. Agora não é momento muito de pensar, é um momento de colocar tudo na mesa, tá? A lua crescente em Gêmeos também traz aumento de volume de coisas, de trocas de informação, um momento forte de prospecção, essa lua crescente em Gêmeos no dia 17 de março, fazer muitos contatos, aumentar o seu campo, né? Aumentar o seu campo, sem tanto um critério. O critério vem no final do ciclo, com a lua minguante em Capricórnio, que é aquele momento, então, de ordenar, né? É como se fosse assim, imagine que você começa a ver todo um monte de informação, você vai pegando tudo, depois você não tem que fazer uma seleção dessas coisas, não tem que fazer uma curadoria, não tem que ver o que serve, o que não serve, o que de fato tem fundamento e o que não tem. Então, esse ter fundamento que não tem é só no final do ciclo, não é agora para a gente pensar nesse tipo de coisa. Porque se fizer isso agora, vamos dizer assim, interfere no seu processo criativo. Então agora é o momento de um processo criativo, é pegar a folha de papel e jogar tudo ali dentro. Tudo. Sonhou, pensou, vai colocando. Põe ali, entendeu? Depois, quando vier a força da lua minguante, mesmo, aí você tá com aquele discernimento do que fica, do que vai. O eclipse já foi, já passou também, né? Vai ordenar, vai estruturar, certo? Então agora é um momento
de soltar a imaginação, tá bom? Que mais? Vamos lá, gente. Vocês têm perguntas? Podem perguntar, sabia? Cadê todo mundo aqui? Vamos lá, Alexandra, você também pode perguntar. Vamos lá. Podia pensar em tudo o que tu dizes. Então vamos lá. Coisas importantes também, que são os outros ingressos dos planetas em signos, né? Então, a gente tem Mercúrio ingressando, já ingressou agora no signo de Carneiro. A gente tem hoje Vênus ingressando no signo de Peixes. Vou parar um pouquinho para falar desses dois, porque é interessante. Mercúrio, o planeta da racionalidade, da comunicação, como eu tinha falado antes, quando ele fez a conjunção com Netuno. Esse ingresso no signo de Áries, no signo de Carneiro, traz dinamismo, traz vontade de começar coisas, né? Então, vocês percebam que, apesar da gente estar falando que esses signos em evidência agora são signos mutáveis, signos de movimentação, e depois vem só depois vem uma força de impulso, a nossa mente já está lá na frente. Mercúrio em Carneiro já está com aquela força de eu quero começar as coisas, eu quero terminar logo, na verdade. Seria esse pensamento agora. A gente quer terminar logo, mesmo que você não saiba que o ano novo vai começar. Mesmo que você não sabe disso, mentalmente a gente está numa forte velocidade desde janeiro. Aliás, desde o final do ano passado, só aumenta. A gente acha que vai diminuir essa velocidade, a gente vai ficar mais calmo. Não vai. Vai só aumentar isso aí. Então, janeiro foi forte, fevereiro foi forte, agora também é. Né? Então, com eclipses agora, com esse ano novo começando, e Mercúrio em Carneiro deixa a nossa mente mais urgente. Com coisas mais urgentes a gente quer avançar. O lado bom é que também faz a gente fazer os movimentos de liberação mais rápido. Então, aquilo que é para soltar, a gente solta mais rápido também. Então, vocês percebam que não é um momento bom para ficar segurando coisas, né? Nem retendo coisas, nem controlando demais. Por quê? Porque são movimentos contrários à natureza. A natureza não está controlando nada agora. Ela está soltando porque ela está se preparando para dar início a uma coisa nova. Não é? Então, nesse momento de finalização de ciclo, nunca é bom controlar. Finalização de ciclo, você tem que soltar. Né? Controle vem quando você precisa manter o ciclo que começou, certo? Meio da estação. Aí a gente tem os signos fixos, signos de controle, signos de sustentação. Aí sim, a gente precisa então sustentar a obra, sustentar a ideia, sustentar o início do seu projeto, sustentar a sua prospecção. Aí vem uma força de manter. Mas quando a gente está finalmente das coisas, não é muito bom segurar, entendeu? Porque não dá muito certo, não. Né? A natureza está fazendo outro movimento. E Vênus em Peixes é o momento de exaltação de Vênus. Então, uma coisa muito importante é a gente começar o nosso trabalho venusiano, que é um trabalho de relacionamento, com a gente mesmo. Né? Primeiro com a gente. Então, Vênus em Peixes ativa o seu processo de compaixão, ativa o seu processo de amor próprio, de olhar, de cuidar de você primeiro. Cuide de você primeiro e depois cuide dos outros, para dar certo. Senão, a ideia de só cuidar dos outros não funciona muito, tá? Porque a gente não cuida da gente, então a gente não alimenta, não tem o que dar. Se você não se alimenta, não se nutre, não se cuida, não tem como cuidar bem de alguém. Eu sei que pode ser uma ilusão a gente achar isso, mas não dá para cuidar bem de alguém se você não está abastecido dessa força espiritual, dessa força pisciana. Então, Vênus em Peixes tem essa qualidade. É também um planeta muito favorável a todo o processo de Vênus no mundo empresarial, no mundo de negócios. Então, as vendas, as relações, a clientela, a própria rentabilidade, né? Então, Vênus exaltado em Peixes ajuda a gente ter rentabilidade, a gente ter prosperidade. Então, é um mês importante disso. Lidar com as emoções esse mês pode fazer você prosperar, né? Mais. Então, vamos pensar nisso, né? Parece que são coisas que não se conectam, mas elas estão totalmente conectadas, tá? Lógico que também potencializa a fraternidade, potencializa todos os valores humanos, a questão dos valores humanos, a compaixão também, lógico, com as pessoas, e potencializa o assunto venusiano,
que é a própria relação, a afetividade, o amor, né? E a finança, o lado financeiro, que é o que Vênus rege também. Isso também está fazendo parte. Aliás, hoje Vênus ingressa em Peixes, fica todo esse ciclo aí, todo esse tempo aí, tá bom? E é uma força. Vênus, um signo que deixa exaltada, é uma força. A força de fazer as coisas com amor, com dedicação, com essa compaixão, com esse valor, né? Vênus tem essa questão do valor, de se valorizar, valorizar o que você faz, valorizar os outros, valorizar as relações e fazer isso frutificar a partir desse processo de valor, de valorização, tá bom? E ao longo do mês, do ciclo, a gente tem outra coisa importante que vai acontecer no dia 1º de abril, dia 1 de abril, tá? Então já podem anotar e vai até o final do mês de abril, não é até o final do ciclo, vai até o final do mês de abril, até dia 25 de abril, que é Mercúrio retrógrado. Então, além de termos um mês, um ciclo que está trazendo o ano novo astrológico, além da gente ter um ciclo que tem aspectos poderosos aí dos eclipses, a gente tem Mercúrio retrógrado, dia 1 de abril, anotem aí, tá? E o período de Mercúrio retrógrado é o período de atenção com as atividades mercurianas, assinatura de documento, comunicação, seus e-mails, por exemplo, sua base de contatos, tomar cuidado com isso, com aquilo que você fala, com aquilo que você entende, que a gente está sujeito a não entender muito bem, ou a ter erros de comunicação. E a gente sabe que erros mercurianos, às vezes, são erros que custam muito caro no final, né, das contas. Então, tomar um pouco de cuidado com os erros que a gente pode cometer, com as distrações, desatenção, tá bom? Então, Mercúrio retrógrado até final do mês, certo? Que mais? Sim, e para a gente finalizar, um aspecto que está dentro desse mapa de lunação, e eu entendo como um aspecto também muito favorável, muito mesmo, é o aspecto de sextil com Urano, uma lunação que faz um sextil, uns 60 graus com o planeta Urano. Então, dentro daquela história, né, que eu falei no início de alinhar, né, aliar ou alinhar a materialidade com a espiritualidade, concretizar suas aspirações e seus sonhos, a gente pode fazer isso de uma forma inusitada, com oportunidades fortes, criativas, com oportunidades de soluções criativas, ou de fazer coisas de um jeito que você nunca fez, de encontrar uma forma mais inovadora, uma forma mais original, diferenciada de fazer todas essas coisas, ou realmente ousar caminhos que você ainda não percorreu, né? Achou até que não era capaz e vai ser capaz de percorrer. Então, Urano é o original dessa história aí, trazendo realmente novidade. Então, um mês forte nisso, de novidades, de oportunidades, de coisas boas. Então, Vênus em Peixes, esse Urano envolvido positivamente. Além disso, ele está em ótimo aspecto com Júpiter também nesse mapa. Então, a gente tem grandes oportunidades se a gente prestar atenção nos sinais. Se a gente não for pelo óbvio, não for pelo caminho mais ortodoxo, não for pelo caminho mais cartesiano. Tá? Então, o momento de acreditar no seu interior, acreditar naquela sabedoria interior que eu falei no início, acreditar nos seus sonhos, fazer acontecer no seu dia a dia pequenas ações todos os dias e inovar, trazer essa força inovadora, porque grandes oportunidades a gente tem esse mês, mesmo com os eclipses avisando que a gente tem que se esforçar um pouco mais. Talvez seja isso, né? Se esforçar um pouco mais é que vai fazer você acessar esse potencial criativo que você normalmente não acessa por não ter o desafio necessário. Então, ter o desafio necessário, às vezes, é ter um cutucão ali mesmo, ter alguém, né, espetando ali para você falar, olha, tá me incomodando, vou atrás de uma solução. Então, às vezes é isso, o céu manda aí uns espetos para a gente poder buscar aquelas coisas novas que a gente normalmente não iria fazer, né? Então, eu vejo dessa forma o eclipse envolvido nisso. E o desafio maior é a quadratura desse Urano com Marte. Eu já venho falando dessa quadratura nas lives que eu faço, que já está acontecendo, essa quadratura, e lógico que o mês ainda tem isso, né? E essa quadratura é essa necessidade de pressa, de fazer tudo, atropelar as coisas. Como já é uma energia de finalização, que normalmente existe mais movimentação,
tem que tomar cuidado, de verdade, tá bom? Com esses imprevistos, com essas ações muito abruptas, né? Com, por exemplo, temperamental, atitudes muito temperamentais, posicionamentos que não levam a nada, sabe? Só porque sim, aquelas coisas meio de birra. Então, Marte quadratura Urano às vezes traz essas ações, essas iniciativas meio birras, né? Fazer uma birra. Não tem muito sentido, mas eu quero porque eu quero, né? E não é produtivo isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com o aumento de ansiedade e aumento de velocidade, né? Sem uma ordem que pode causar, então, acidentes ou essas atitudes intempestivas, essas atitudes mais agressivas. E é um colorido do mês também. O aspecto acontece, tá aí, né? O aspecto está bem forte no céu, mas ele vai perdendo força ao longo do mês. Mas faz parte do mapa. Então, tá no colorido desse mapa, tá no colorido do mês. Certo? Que mais? A Amanda pergunta se o Mercúrio está retrógrado até ao final do mês de abril. Ele fica até 25 de abril, tá? Ele começa, então, ele não tá ainda, tá bom? Ele ainda não tá. Ele começa dia 1 de abril, ele vai até 25 de abril. Então, um alerta. Se vocês têm coisas importantes em termos de documentação, de coisas mercurianas, tentem fazer antes do eclipse. Tentem fazer antes do dia 25 de março, tá? Porque 25 é o eclipse, dia 1 de abril é o Mercúrio retrógrado, é um período mais tenso. Então, a gente está com esse início agora de ciclo, que vai do dia 10 ao dia 24, mais propício, tá bom? Para questões mercurianas, inclusive com aspectos bons de Mercúrio aí no meio do caminho. Então, aproveitem, tá bom? Aproveitem agora esse período. É melhor agora do que deixar embolar depois do dia 25, certo? Eclipse, Mercúrio retrógrado e outro eclipse. É a sequência que a gente tem. Então, 25, dia 1 e dia 8. Tá mais tenso nesse outro bloco aí do ciclo, tá bom? E aí, Alexandra? Vamos falar do ritual? Vamos ao nosso ritual. Olha, hoje o nosso ritual é um bocadinho diferente do habitual. Porque, com tantas emoções, tantas águas, eu decidi trazer 2 rituais. Então, Opa! tu disseste que esta primeira parte do ciclo é melhor para soltar, para largar, para deixar ir e para lavar a alma, Sim. não é? Então, quem puder, vai ao mar fazer isso. Vai lá deixar as suas mágoas, as suas tristezas, vai lá desapegar-se de tudo aquilo que precisa desapegar. Deixa lá a nossa mãe Iemanjá, que é o trono feminino da geração, que é a rainha das ondas, a sereia do mar. Então o domínio dela é o mar, água salgada, que é ótima para deixar ir isso tudo. Então quem puder, Boa. vai ao mar fazer isso. Quem não puder, pode acender uma velinha azul clara em casa, arranjar uma vasilhinha com água e um bocadinho de sal grosso e deixar ali também as suas mágoas para meia manjar, lavar e levar tudo lá para o fundo do mar. Depois, da outra quinzena, continuamos também no domínio das emoções e da espiritualidade e então vamos fazer um ritual para Oxum. Oxum é o trono feminino do amor e ela é a divindade que cuida do amor, das relações, das uniões e traz-nos a riqueza espiritual e material que nós precisamos, queremos concretizar, não é? Então fazemos um ritual para a Mãe Iemanjá, para ela nos trazer essa riqueza, também nos trazer o nosso amor próprio, ajudar-nos a ter mais autoestima, mais autocuidado. Quem puder, vai à cachoeira. Ou, não havendo cachoeira, pode ser o rio, não é? E então vai lá conversar com a Mãe Iemanjá e pedir essa Oxum. força. Oxum. Já estava na Iemanjá outra vez. Oxum! Agora estamos em É. Oxum. Vai lá no rio, no Cachoeira, pedir ao Oxum esse amor, essa harmonia, essa união, essa prosperidade. Se puder também plantar lá uma roseirinha, por exemplo, é um bom ritual para fazer. Quem não puder, faz em casa. Pode tomar um banho na força de Oxum,
Pode ser um banho de hibisco, um banho de artemísia, um banho de pétalas de rosa, todas as rosas são de Oxum. Acendo uma velinha cor-de-rosa para o Oxum. Se tiver, também pode pôr um cristal rosa. Eu tenho um, que até tem a forma de coração, que é o símbolo de Oxum, é o coração. Põe lá a consagrar também, juntamente com a vela, e pede então essas bênçãos a Mãe Oxum, para que possa então ter mais amor, mais autoestima e também conseguir concretizar, materializar aquilo que quer nesse ciclo, final do ciclo que estamos aqui a ver. Olha que lindo! Vai buscar a força das duas mães. A Alessandra pergunta: qual ritual pode ser feito no ano novo astrológico? 20/3. Era a primeira quinzena, era o de Iemanjá, certo? Que ia até lá perto do dia 2 de... Vai até 25, vai até o eclipse. 25 de março. E depois disso, então, o de Oxum. Mas olha, quer ver? Vamos ver uma coisa. Sim, esse mapa de ingresso, exatamente, tá? Esse mapa de ingresso do Sol, a gente tem Vênus, tô olhando aqui, tá? Fazendo um sextil com Júpiter. Então, é a força aí, pode fazer o de Oxum no ritual de Ano Novo, tá? Pode mesmo. Porque mesmo é a oportunidade de prosperar, a oportunidade mesmo de crescer, de se desenvolver, e Vênus vai estar exaltado em peixes. Então, aproveitar, tá? Segunda quinzena tá melhor aí para fazer o ritual aí de Ano Novo. Só que esse ritual de Ano Novo, peraí uma coisa, a gente falou até dia 25, né? Até dia 25. Mas eu acho que pode fazer o de Oxum para ritual de Ano Novo, que vai ficar melhor. Eu acho que vai ficar melhor. Uhum. Tá bom? É porque é um pouquinho antes, são um pouquinho, 5 dias antes. Mas tem Vênus sextil Júpiter. Então acho que fica mais forte essa questão aí de Oxum aí nesse momento. Certo? Oxum é a rainha do ouro, das pedras preciosas, portanto, está ligada à riqueza. É um aspecto todo de Oxum mesmo. Esse aspecto Vênus-Júpiter, se fosse fazer aí uma analogia, é aspecto para potencializar essa força mesmo. Porque são os dois benéficos do zodíaco em ótimo aspecto. Sendo que um deles, que é Vênus, está exaltado. Tá? Está exaltado no signo de Peixes. Então, é assim, tá com uma força duplicada. Vênus já é um planeta benéfico, mas um signo que deixa exaltado fica mais ainda, fica mais forte, mais potente. Boa, isso mesmo, faz isso, Ale. Pegando essa alunação aí, pode fazer, né? O ritual no seu aniversário de Iemanjá e o do outro no dia 20 de março, ano novo astrológico. Uma coisa legal, gente, já que a gente vai viver esse ano novo astrológico, aproveita essa primeira semana da alunação agora, ou seja, até o dia 18, vai, porque dia 20 já é o dia. Então, até dia 18, mais ou menos, para repensar, vamos imaginar que a gente está no final do ciclo, que representa a força maior de uma lua minguante, se a gente fizesse uma analogia com as fases lunares. Então, é um momento mais forte agora para você pensar mesmo que você não quer que vá para o ano que vem, que você não quer que aconteça mais, e deixar essa força pisciana lavar tudo, soltar tudo, deixar embora. Então, fazer esse momento agora, entrar em contato com você e soltar essas coisas agora, tem um poder muito grande para esse renascimento aí do ingresso do Sol, tá? Aproveita para fazer essa análise do que você não quer de forma nenhuma que se repita, por exemplo, no próximo ano que vai iniciar. É quase uma carta de intenções, mas ao contrário. Entende? Em vez de ser carta de intenções, que é o que você quer levar, você faz o contrário, é o que você quer soltar. O que você quer deixar embora para não ir de jeito nenhum para o próximo ano. Essa é a maior força agora, tá? De desprendimento que a gente tá. E depois a gente tem, então, o oráculo, né? A cartinha. Vamos à cartinha do mês. Cartinha do mês, gente, é assim, ó.
não é o tarô, tá, gente? Isso daqui é o oráculo astrológico, é um livro interessante realizado, feito aí por uma médium que a cada grau do zodíaco ela imaginou, entrou em contato com alguma simbologia espiritual, aí uma coisa ligada ao outro plano, e aí para cada grau dos signos, né, para cada grau do zodíaco, ela tem essa imagem aqui. E eu coloco o grau da alunação. Então a alunação acontece no grau 20 do signo de Peixes, tá? E esse grau 20 traz a seguinte imagem, aí que entra os nossos sinais para a gente ver. Uma mesa preparada para o jantar. A imagem sugere imediatamente a ideia de um lugar de encontro, talvez de comunhão, lugar para o qual convergem várias pessoas com o propósito de partilhar de uma refeição. Ou seja, seja essa para o corpo ou para a alma. Então, diante da mesa, sempre recordamos a última ceia, como oportunidade de reunião de pessoas que participam de um mesmo centro espiritual. Podemos imaginá-la como uma mandala que remete ao núcleo, cuja circunferência é a expressão gráfica de um trabalho, processo de individuação, em que se conseguiu integrar os aspectos da personalidade num centro de consciência. Se a gente usar, então, essa imagem para esse processo todo de entrar em contato com essas várias partes de você, tá aí o símbolo, tá? Tá aí esse símbolo importante aí, tá? Que mais? Que a gente tem a mensagem. Então, a mensagem desse símbolo, a imagem sugere uma reunião de pessoas afins. Pode estar indicando que o momento é oportuno para isso e que a resposta à pergunta, no caso a gente não fez pergunta, mas é esse momento, só pode ser encontrada por meio de integração dos pontos de vista que outras pessoas podem oferecer. Essa palavra, integração, pessoal, é uma palavra de Peixes. Integrar, né? Em vez de dividir tudo, deixar tudo assim setorizado, categorizado, Peixes integra, junta tudo. Então, a ideia-chave aqui, Eucaristia, ou reunião em prol desse objetivo maior. Legal, né? Vocês acharam? Gostaram? Gostei. E aí temos... também temos Oxum com as agregações, não é? Que Oxum tem o fator agregador. Exatamente, fator agregador. Olha que interessante, né? E aí, gente, o signo do mês. O signo do mês é o signo de Carneiro. Quando o Sol entra agora em Carneiro, dia 20, ele também inicia a temporada dos arianos, dos carneiros. Cadê os carneiros aqui da live hoje? Então, é o mês de vocês, é o mês que vocês vão fazer aniversário, certo? Porque o Sol tá ali andando no mês, no signo, nos 30 graus desse espaço de Carneiro. Então, mensagem para o signo que é para a criança de Carneiro. A historinha aqui que a gente todo mês fala. Então, a ti, Carneiro, dou a missão de plantar a minha primeira semente. Para cada semente que plantares, outras milhares de sementes se multiplicarão. Entretanto, não terás tempo de vê-las crescerem, pois tua vida é ação e a ti compete tornar os homens cientes de minha criação. Por isso serás o primeiro a penetrar no solo da mente humana com a minha ideia. E para que faças um bom trabalho, dou-te a aprovação do orgulho para dominares e, como bênção, concedo-te o dom da iniciativa. Agora vai e cumpre a tua tarefa. Então, na nossa historinha aqui, cada mês a gente tem uma tarefinha que o Criador destinou a cada uma das suas 12 crianças. Cada uma das 12 crianças, um signo, né? No final, a gente tem os 12 juntando ali a obra. Então, essa é a ideia. Por isso que é o início de um novo ciclo agora. É a primeira criança. Começa tudo de novo. Todo ano a gente tem isso. Começa tudo de novo. Então, estamos iniciando um novo ano. Por isso que a força agora é soltar tudo, deixar tudo embora, o que você não quer, para se preparar para esse novo ano, para aquilo que você vai levar para lá, para o novo começo, para o seu novo ano, que tem muita coisa para acontecer ainda, tá? Eu nem falei da conjunção que nós vamos ter em abril, porque isso é tema lá da próxima live do dia 9 de abril, tá bom, gente? Vai ser uma live na terça-feira, 9 de abril. Certo, Alexandre? Temos aqui alguém a perguntar que quando se sente confuso sem orientação, se é normal.
Se sente nesse período? Totalmente normal. Nesse período é muito normal. Por isso que eu falei em algum momento, que agora não lembro qual momento, que não é muito interessante a gente controlar tantas as coisas agora. Ou seja, essa confusão é entender que a gente está com a névoa mesmo. Imagina você andando num lugar, num caminho, onde tem neblina. Já andou, né? Pegou o carro numa estrada com neblina? É confuso. Não é um lugar que a gente não pode acelerar, sair correndo, você não está enxergando direito. Então, se sentir confuso, se sentir meio nublado nesse período, é comum, né? É normal, vamos dizer assim, tá bom? É normal. Então, a ideia é desacelerar um pouco, né? Deixar as coisas ir embora, entrar em contato com a intuição para poder se guiar melhor, e se preparar, né? Com aquele lado Saturno que está no meio da alunação agora, com esse senso de realidade. Então, desacelerar para poder enxergar melhor, né? Uhum. Que mais, gente? Tô vendo aqui. Eu tô aqui olhando toda hora pro lado, é porque eu não tô vendo a Alexandra aqui no meu telefone, gente. Eu tô olhando no computador, tá bom? A Rosimeire, né? Costa, ascendente, lua em peixes. E aí? O que eu posso esperar? Pessoal, quem tem... Eu falei outro dia até na live, eu acho. Eu não lembro se eu falei numa aula. Eu falei numa aula. A turma que já está acostumada, porque tem sol em signo de água, porque tem um ascendente em água, já tem naturalidade com esses aspectos emocionais. Quando a gente tem uma alunação em signos que potencializam isso, eu entendo que para essas pessoas é mais natural, é mais fácil. Vocês não acham? Aumenta um pouco a sensibilidade, mas você já não está acostumada com ela? Então, o grande desafio é com as pessoas que não estão acostumadas com isso, e aí tem que entrar em contato. Então, a pessoa que é mais cética, a pessoa que é mais objetiva, a pessoa que é mais objetiva mesmo, que é mais racional, aí a pessoa fica fora do eixo, né? É mais difícil. Assim como é mais difícil quando a gente está em lunações de terra, para quem é água. Então, essa é uma forma de eu enxergar. Eu sei que pode ser, se vocês olharem outras pessoas, outros profissionais, podem dizer o contrário, podem dizer que vai ficar pior para quem tem isso. Eu acho, normalmente, não fica pior. As pessoas já estão acostumadas. Pode aumentar a sensibilidade. Então, ficar mais aguçado, mais sensibilidade, né? Mais percepção. Mas não vejo como algo que é mais difícil ou mais desafiador, né? Para ela, pelos vistos, não. Isto não está nada fácil. Aí não é por causa da água, né? Aí provavelmente é por causa do Marte quadratura Urano. Então aí sim, né? Então o fato da gente ter Marte quadratura Urano nesse momento no céu é o que está fazendo a gente querer explodir. Ou explodir. Todo mundo que está na beira do ataque de nervos é porque é uma quadratura que faz a gente querer pôr para fora as coisas. Então imagina, se a gente está com muita emoção guardada, aí você quer pôr tudo para fora. Mas se a pessoa que tem muita terra, tem muita crítica guardada, muito julgamento guardado, também vai querer pôr tudo para fora. Então, num sentido geral, Marte, quadratura Urano, mexe com os nervos de todo mundo. Deixa a gente mais elétrico, mais ansioso, a gente tem dificuldade de colocar as coisas de forma ordenada, a gente talvez fique mais agressivo, tudo é para ontem, tudo acelerado, não é? E faz a gente ficar, então, mais atordoado mesmo. Não é? Mas aí não é por causa da emoção, da alunação em peixes. É por causa do aspecto Marte-Urano que está no meio dessa alunação em peixes. Tudo bem? E aí pega todo mundo. Então vejam se vocês não estão com esse aumento de tensões, né? Então esse aumento, essa sensação, sabe, de aumento. Então seja para as pessoas mais de terra, as pessoas mais de água, né? Ou de fogo, ou de ar. Esse aspecto está valendo aí para todo mundo também. Tá bom? Mais, gente. Fácil. Estou um nervo exposto. Saturno também está lá. Está lá onde, o Alessandro? Junto com a alunação? Então, Saturno está junto com... É isso? Está junto com a alunação? Sim, Saturno está lá, junto com a alunação, entendeu? Ou seja, dando desacelerando. O movimento é para você soltar as coisas, mas soltar com uma certa ordem. O Saturno ajuda a pôr uma ordem nisso.
mas não pode controlar também. Porque, pensa, vamos juntar todos os aspectos. Se você segura tudo, então imagina que você está a ponto de panela de pressão, né? Não soltou nada dessa pressão, tá tudo ali preso. Saturno está nessa alunação também tentando controlar coisas. Tá lá, tentando controlar as emoções de alguma forma. Se a gente levar isso ao extremo, a gente vai querer controlar mesmo. Só que Marte quadratura Urano vai fazer explodir tudo da pior maneira possível. Então, é um jogo tudo isso, né? É um jogo equilibrar essas questões todas. Então, tem que soltar, ao mesmo tempo com uma certa ordem, com uma certa velocidade, não é soltar com a velocidade a 1000 por hora, porque vai atropelar tudo, é também baixar um pouquinho esse nível de ansiedade, com Marte quadratura Urano, certo? É um jogo de força. E lembrando que a gente está sob o efeito dos eclipses também. Então, sim, é um mês, por isso que eu falei bem no comecinho, é uma alunação intensa, muito intensa, né? Que vai exigir da gente bastante. Então, não é uma alunação para a gente achar que vai passar de qualquer jeito. É para prestar atenção nessas etapas, sabe? Então, é uma alunação intensa, fortes desafios, não é, gente? Em peixes, então, Saturno está lá, em peixes, também. E o lado bom de Saturno em peixes é que ele faz uma ordenação nesse campo emocional, não é? É ótimo para fazer terapia, ótimo para falar de forma ordenada sobre a gente mesmo, ótimo para você entrar em contato de uma maneira mais, eu vou usar esse termo desacelerado, mas é uma boa, desacelerar é bom de vez em quando, né? Olhar para dentro com uma certa tranquilidade, não é? Fazer uma auditoria, porque é o que Saturno faz, auditoria emocional. Em peixes, auditoria dos seus propósitos, auditoria da sua conexão espiritual. É uma auditoria, uma cobrança do seu campo emocional. Ele já vem fazendo isso desde que ele entrou em peixes, né? Ele vem cobrando essa questão, cobrando os nossos pés no chão, nada de ficar só viajando na maionese, nada de ficar só se iludindo, mas também ele está dando base, sustentação para os sonhos, para aquilo que a gente sonha. Tá bom? Certo, gente? E aí? Olha, não passamos o tempo. Patrícia, tem aqui uma pergunta, não sei se ainda dá tempo para responder. Pergunta Mari, não sei se é assim. Marte, Saturno em peixes